bem-vindos a mais um Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre a saúde do bebê. Vamos conversar sobre a saúde do bebê a partir da perspectiva da arquitetura. Como montar o quarto do seu bebê, quais são as dicas para montar um quarto para o seu bebê, considerando os aspectos de saúde, de higiene, de facilidade, de limpeza. Para isso, nós vamos conversar hoje aqui com a Fabiola, que é arquiteta, que vai tirar algumas dúvidas, nossas e dos telespectadores sobre como planejar esse quarto de uma forma viável, e saudável para o bebê. Também vamos conversar com a Simone, que é gestante, está esperando a segunda filha, Simone? E vamos aproveitar a experiência da Simone para falar um pouquinho sobre o quarto do bebê. E temos também a Lisiane, que é a nossa aluna do mestrado em saúde materno-infantil. A Lisiane é psicóloga e vai nos ajudar aqui na roda de conversa, pensando a partir da perspectiva da psicologia. Eu queria iniciar, então, o programa de hoje perguntando a Fabiola. Fabiola, hoje as coisas mudaram muito em relação aos preparativos que se tem para ter um bebê. Antigamente, dizem as pessoas há décadas atrás, que um bercinho era suficiente, um bercinho de Vime, muito simples. Não se pensava em toda uma questão de investimento para o espaço do bebê, como se pensa hoje. Eu vejo que hoje há uma preparação, que também é interessante, porque vai de alguma forma ajudando a fazer o vínculo com esse bebê, à medida que a mãe começa a pensar no espaço que o bebê vai ocupar, nos utensílios que ele vai precisar. A partir daí se lança também a construção de um vínculo importante, interessante, O que tu diria hoje sobre os quartos dos bebês, assim? Como planejar um quarto bacana, com custos baixos? Eu acho que a gente tem que pensar nisso também, em alternativas mais econômicas, para que elas sejam viáveis. Porque às vezes se pensa, vou pedir ajuda para uma arquiteta para elaborar o quarto do bebê, e se tem a ideia que aí vai se gastar muito com isso. Então eu queria te perguntar dicas que também sejam acessíveis, Sim. Bom, a escolha de um profissional sempre é interessante, porque pode minimizar esses custos da escolha dos materiais, de acabamento, as escolhas dos móveis, escolhas de tecido, que depois possam ser colocado tanto no kit berço, lençóis, para colocar na poltrona de amamentação. E esses móveis a gente pode também fazer um aproveitamento futuro em outras partes da casa. Uma cômoda, de repente, pode virar um aparador na sala. A poltrona pode fazer um cantinho da leitura, ou ir para o quarto da mãe, para a sala. Tem N adaptações posteriores com isso. Até porque as necessidades do bebê, elas vão variando conforme ele vai crescendo, Então aquilo que era muito importante no início, deixa de ser, em alguns meses já não é mais utilizado. Então é interessante ver essa perspectiva de poder reaproveitar, e adquirir coisas que sejam úteis, para o bebê. Acho que também tem que se pensar muito na segurança do bebê e na segurança dessa criança que vai crescer nesse quarto, nesse ambiente. Então a gente tem hoje protetores de porta, protetores de tomada, que nesse primeiro momento vai passar um pouco despercebido, mas depois vai ser muito importante. A área de brincar, na delimitação de um tapete, principalmente para quem tem piso frio em casa e não tem condições de trocá-lo. A cortina, é bom a gente respeitar dia e noite para a criança, no momento do sono, no momento do descanso, para acrescentar e depois ele começar a entrar com o relógio biológico de acordo com o nosso também. Diz no sentido de poder escurecer esse quarto para o bebê dormir, descansar. E deixar ele mais claro durante o dia.
Para ele ter, para nós, para a família, principalmente para o elo mãe-bebê, saber não se perder no tempo. Fabiola, assim, em relação aos tecidos, né? A gente sabe que muitos bebês são alérgicos e que o excesso de tecidos pode acumular pó e isso dá irritação no bebê. E um bebê que não dorme bem por uma coisinha no narizinho já é um transtorno para a mãe, né? Passar uma noite mal dormida é um problema. Então, assim, a gente vê quartos muito carregados de tecidos, de cortinas, de enfeites. Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que a gente tem que ser prático. Tecidos que possam ser laváveis, que podem ser limpos e trocados sempre, principalmente os lençóis para berço. Não ter muitos bichinhos de pelúcia, muitas superfícies podem acumular pó, acumular sujeira que a gente às vezes não tem condições de limpar todo dia ou toda hora. Então, o algodão, 100% algodão, sempre é interessante, porque ele minimiza o risco de alergia. Não utilizar tecidos sintéticos nesse contato com a criança. Mas, em compensação, na poltrona de amamentação, um corino, às vezes vale a pena, se acontecer algum acidente na mamada ou com fralda, sim, facilita a limpeza. Simone, como é que está a preparação Fiz do teu espaço para receber a tua menina? Sim, a gente estava conversando antes. É a segunda filha que eu tenho a Isabelle, de 11 anos, e agora vem a Ana Beatriz. E a preparação, claro, com muito carinho, como foi na primeira, mas eu notei assim, a diferença da primeira menina para a segunda, até das coisas que são ofertadas no mercado do mini berço, que naquela época não se usava tanto. E agora já tem o mini berço, depois já pula para o berço e já vira mini cama, contando para elas que já tem todo esse aparato lá em casa, que antes era só o bercinho. Ocupa muito espaço. E acaba ocupando espaço, e aí tu acaba juntando mais elementos em função desses itens, né? Mas tá tudo tranquilo, assim. Eu queria aproveitar e perguntar para elas sobre o quarto montessoriano, que é uma coisa assim que eu pesquisei e sei que está em alta agora, né? Se é viável, se tem que ter um espaço. O que é o quarto montessoriano? É um quarto que o bebê possa ser independente dentro de cada fase da idade dele. Brinquedos acessíveis, aliás, tudo acessível, em pequenas alturas. Então a cama é quase no chão. Hoje estão se usando aquelas camas em formato de cabaninha. Sim. Que aí já aproveita e já vira uma grande brincadeira, depois cobre com lençol e a criança precisa, né, do seu cantinho. Mas do ponto de vista ergonômico, ele não é tão bom, porque você vai ter que abaixar toda hora para pegar a criança, às vezes na amamentação, de troca de fralda. E eu não sei como se comporta esse tipo de cama em piso frio no nosso inverno. Sim. Do ponto de vista térmico, não acredito que seja tão viável aqui, não. O que me preocupou um pouco foi a questão da segurança, porque a gente tem aquela sensação de que a criança fica livre, né? Quando o bebê não, mas quando começa a caminhar, que ele vai ter um acesso a mais coisa, ou sair engatinhando, e tu não ter esse controle, porque o berço ele te limita mais, né? Então eu fiquei me perguntando sobre essa questão da segurança, porque daí da porta, tudo disponível, né? A tomada. A criança acorda sozinha no meio da noite. Talvez tu tenha que adaptar outros espaços também, considerando que o bebê pode engatinhar, sair dali, ou logo que começa a caminhar, ele vai, né? Acorda e porque daí isso se ele não sinaliza com o choro. Parece que eu acho que um dos empecilhos iniciais dos primeiros meses é o berço, porque eu acho que o contexto todo não interfere muito, né? Porque o berço acaba não sendo prático para a mãe, né? Para que vai fazer todo o processo de colocar no berço, de tirar pela própria postura realmente, né? Que a criança também vai pegando peso e vai ficando cada vez mais difícil da gente poder tirar do berço, porque geralmente ele é mais fundo,
né? Quando a criança vai ficando maior. Tem regulagens, então começa uma regulagem bem em mais cima rasa, quando ele é bebê, mas ele vai ficando mais fundo. Diminuindo. E acho que é uma das coisas que eu acho que é interessante de ser adaptada, porque o ambiente todo pode ser preparado, né? Com essa tipo de decoração. Montessoriano tem um espelho para o bebê começar a se ver, os brinquedos acessíveis no chão, livros, principalmente aqueles livros de borracha ou de plástico. Ele tem que ter, é o mundo dele ali. Disponível. A área de brincar bem disponível. Mas é em nichos, essa parte eu já não compreendi. Fica em nichos, fica em gavetas ou fica solto nesse espaço? Pode colocar você pode fazer de várias formas. Várias formas. A gente tem que sempre pensar na segurança, que esses móveis, se estiverem soltos ou com rodízios, tenham trava para que daqui a pouco não possa virar, tombar em cima dessa criança. Então, se for parafusar alguma coisa na parede, tem que ter estabilidade. Sempre para não... Segurança em primeiro lugar. Para evitar qualquer tipo de acidente. Protetor de tomadas, protetores de portas de armários, quando tem puxadores, protetores de qualquer tipo de quinas, quando tem quina viva. Para não bater, tentar não bater a cabeça, enfim. Mas isso, Fabiola, eu acho interessante que seja estendido não só no quarto, né? Esses cuidados, a gente está falando muito no quarto, mas eu acho importante todas essas travas, todas essas proteções ser estendida em toda a casa, ter um cuidado em todas as outras peças, porque na verdade a criança vai crescendo e vai se estendendo a circulação dela nesse ambiente com as pessoas. Desde as redes nas janelas e sacadas, até a casa tem que ser preparada para a criança, porque vai ser o mundo dele. Isso tira um pouco da estética, muitas vezes, né? Tu coloca redes, aí nesse momento da vida a gente tem que se preparar mais para cuidar da segurança, da proteção do bebê, do que pensar no que vai ficar mais bonito ou menos bonito. Mas, sem dúvida, eu acho que a arquitetura contribui para que fique seguro e bonito na medida do possível, né? Esse ambiente. Fabiola, assim, e sobre o piso? O que tu nos diria sobre um casal que vai mudar, né, para algum lugar preparando a ideia de ter um filho? O que tu indicaria como piso? Bom, a gente tem diversas opções no mercado. Tem que ver se essa residência já tem alguma coisa. Se for apartamento novo, sempre puxada para madeira, o piso vinílico ou laminado são boas opções, além de conforto acústico, conforto térmico. Se tiver piso cerâmico ou porcelanato, não puder mudar, o uso de tapetes, e que esses tapetes possam ter um antiderrapante embaixo ou grudado com aquela fita dupla face, para não haver risco de escorregão, nem da mãe, nem do bebê, nem de parente, alguma coisa, ou um móvel, o próprio carrinho ficar preso. O uso de carpete, que a gente não aconselha mais, pela limpeza, porque ele junta poeira, junta sujeira. E hoje os pisos são mais acessíveis, laminado entre R$35 a R$90 o metro quadrado. O vinílico mais ou menos por isso também, são fácil colocação, fácil combinação com determinadas cores. Dá para brincar bastante nesse quarto. Que coisa boa. E assim, como é que tu tá, Simone, em relação à preparação do quartinho, né, dela? Assim, tá quase tudo pronto? Tem coisas ainda por vir? Não, sim, já está quase tudo pronto. E a gente toma cuidado com essas questões de segurança também, do piso. Né? Inclusive, meus pais, que eles moram em Itara, a gente também já fez a troca do piso lá, pensando sempre nessa questão da temperatura, porque realmente o inverno no sul, né, é rigoroso, e lá é mais frio que aqui em Santa Maria ainda. Então, nos pequenos detalhes, assim, eu acho que a gente consegue proporcionar o bem-estar e a segurança da criança, né? Mas a princípio já está tudo encaminhado.
Mas sempre tem alguma coisa pra gente rever, eu acho que sempre tem alguma questão, e depois que nasce também, Sim. né? Porque a gente fica, durante a gestação a gente fica imaginando, fica sonhando, mas aí nasce o nenê, surge alguma necessidade que a gente acaba tendo que fazer alguma alteração, né, no quarto. O trocador nesse primeiro momento seria interessante para facilitar a postura da mãe e o olhar direto, a troca de olhares com o bebê, com o que precisar à mão, uma garrafa térmica, um potinho de algodão, fralda, kits de higiene. Um lixinho por perto também. Sim, para facilitar. E é sempre um momento de troca gostosa, de aprendizado. A gente aprende muito com os filhos. E toda essa preparação envolve muito carinho, né? Porque tu vai sonhando, tu vai mostrando para as pessoas aquele espaço que tu organizou. Então, assim, já ajuda a criança a estar presente antes mesmo dela nascer, né? Ela já vai ocupando um espaço, e um espaço grande em casa, antes mesmo de vir ao mundo. Porque cada vez surgem recursos mais interessantes e práticos que vale a pena, né? Me parece importante assim, a gente poder triar investimentos que valem a pena e que vão facilitar e que vão ser interessantes para a mãe e para o bebê, e investimentos que daqui a pouco não são interessantes porque não vai ser tão utilizado ou porque vai ocupar um espaço muito grande na casa, né? Então, assim, eu vejo que também tem que ter um critério e não sair no impulso, né, comprando as coisas. Às vezes isso é um exercício diário. É difícil. Porque a cada dia tem novos produtos, novos acabamentos. E é uma loucura esse mundo do bebê. Sim, a gente... vamos supor, há um tempo atrás a gente não tinha a internet e as mídias tão disponíveis. E hoje a gente tem, então se tu vai fazer uma pesquisa e acaba descobrindo coisas novas e coisas que a gente não sabe nem como usar muitas vezes e acaba comprando ou ganhando de alguém por estar disponível ali, e tu acaba conhecendo alguns novos produtos que também, né? E sempre eu vejo hoje que as coisas estão mais aliadas assim, ó, à decoração, também a segurança, e também antigamente a gente tinha ou é seguro ou é bonito, né? Há muitos anos atrás, e agora a gente vê que conseguiram conciliar, então imagina, tem um leque de opções, assim, que favorecem essas duas coisas, né? Sempre buscando pela funcionalidade também. E um objeto importante é a tela do berço, o mosquiteiro. Para proteção, principalmente agora, numa época mais quente, vale a pena o investimento. Ou já escolher esse kit que tenha... Já vem acoplado. Sabe que tipo de tecido compõe essa tela? Eles são feitos de vários tecidos ou, em geral, ela é de um material só? Não conheço essa diferenciação. Precisa ter uma trama muito pequena entre tela para não passar os... Então é importante também que possa ser lavável. Isso, o lavável, e não é qualquer, é importante observar isso, que esse espaço seja restrito e que não entre, né, um mosquito, que a criança fique realmente protegida. Porque nessa primeiro momento a gente não vai poder colocar repelente, produtos químicos, ou de tomada, inseticida. Então vamos proteger de uma forma mais simples e efetiva. Que é uma tradição antiga, vem do tempo das nossas avós, né, que já usavam os mosquiteiros. Eu não sei, acho que tem um outro nome atualmente, não tem? Ou se chama mosquiteiro? Normalmente, nos kits que a gente tem, eles vêm com mosquiteiro mesmo. E alguns vêm com bandô para decoração, a menino, menina, outros vêm só com acabamento mesmo. Mas normalmente é mosquiteiro, né? E se não me engano, acho que a maioria de tule, que é um bem tecido fininho, porque alguns são lindos e tal, mas a abertura não é tão pequena, então o mosquitinho pode, né? Então tem que cuidar isso também, eu acho, porque às vezes tu acha lindo, mas
quando vê... Tem que ser E funcional. aí a prática da lavagem, às vezes também é muito bonito, mas para te lavar mais frequente é complicado, dos acessórios, das rendas, ou dos bordados, né? A gente tem que cuidar também, por exemplo, nos kits berços, agora já tem alguma coisa sobre na Sociedade Brasileira de Pediatria, para cuidar com risco de sufocamento. Depois, quando já viram o bebê mais malandrinho, que quando quer fugir, ele pode se apoiar e tentar pular. Então, hoje os telados são mais indicados e sem colocar muita coisa no berço. As pesquisas que eu li era que até os pediatras não indicam nenhum Não protetor de indicam. berço na cama, aquela cama clean, né, sem nenhum acessório, que é menos risco do que todos esses aparatos que a gente aparatos, apoia porque acha decoração, bonito, né? Inclusive, tem alguns modelos agora que são formas de rolinho, que eles não são altos como os anteriores, assim, e eles são mais baixinhos e eles a criança não consegue pular, né, não consegue se firmar, mas também protege para não ficar se batendo no berço. E ocupa menos espaço. Acho importante para a criança, no caso de ter esse alérgico ou rinite, alguma coisa assim, já é menos tecido, já é menos, né, a gente tem que pensar nessas coisas. E a gente tem que cuidar também nessa parte dos acabamentos e acessórios de kit berço, principalmente, de o que tiver em contato com o bebê ou o nenê, para não soltar, para não arranhar no caso de zíperes, da criança daqui a pouco não poder colocar na boca. Botões, né? Porque às vezes tem uns que colocam botões pra ficar, e pode descosturar e a criança colocar na boca. Parece que a ideia, então, menos é mais, quer dizer, Sempre. quanto menos, né, acessórios e tecidos e carregar muito em cortinas, né, parece que fica mais interessante para a saúde do bebê. Uma última questão, Lisiane, para a Fabiola, a gente está já se encaminhando para o final, né, do programa. Eu queria te perguntar quanto à iluminação, não a iluminação natural, mas a iluminação planejada, assim, para o quarto do bebê. Sendo planejado, a gente pode colocar algum tipo de arandela, que são as iluminações na parede, e o uso de abajures, de iluminação sem ficar direto no rosto da criança, de preferência uma cor mais amarela, para dar uma ideia de aconchego, não ficar aquela cor muito pálida, muito branca, muito fria. Esse amarelo seria uma lâmpada? Seria a tonalidade da lâmpada. Temperatura baixa. O excesso de luz me parece que pode estimular excessivamente o bebê e dificultar um pouco o sono. O ideal também é que essa iluminação seja dimerizada, que ela possa ser graduada. Mais luz, menos luz, quando quer, em momentos de dormir, baixar bastante, deixar quase no escurinho, à noite. Poder modelar isso para o bebê, fazer uma modelagem. Hora de dormir, hora de acordar, para ir regulando e também Às vezes organizando a mãe, esse quando soninho. precisa atendê-lo de madrugada, ou o pai também. Não precisa acender todo, acende só o mínimo necessário, para também não gritar, não assustar a iluminação. Isso também é interessante quando tem outro irmãozinho dormindo junto, porque tu vai atender e tu não precisa ter uma luz tão clara que prejudique o sono também da outra criança, né? Que às vezes está no mesmo quarto. A gente também pode colocar as iluminações de guia, ou com um LED junto com algum móvel, ou aquelas de tomadas, iluminações amiguinhas que a gente chama. O que é iluminações amiguinhas? São aquelas lâmpadas pequenas de apoio, que podem ficar na altura do chão, de preferência cor mais amarelada também, ali para a noite, para se guiar, para não ficar tudo escuro para a mãe. Dá para deixar a noite pais. toda, Sim. né? Se precisar levantar para atender o bebê, não vai ter risco também de acidente com a mãe. Coisa, assim. A gente está pensando na proteção do bebê, mas tem que pensar na proteção da mãe também, mãe e que do pai. transita para atender o bebê em horários de sono, né? Então ficamos por aqui. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Obrigada, Simone. Obrigada, Lisiane.
Obrigada, Fabiola, pela Obrigada. participação. E o mestrado em saúde materno-infantil continua muito preocupado com as questões que envolvem, né, a saúde do bebê, e a ideia é promover saúde em termos também de prevenção, né, do bebê, e por isso nos reunimos para tratar desse assunto tão importante que muitas mães ficam em dúvidas, né, como colocar, o que fazer, e tendo tempo hábil, essas dicas são muito importantes. Então, ficamos por aqui, até o próximo Saúde em Foco.